Então, pegando agora esse novo gancho, agora que a gente já viu o conceito de luta, qual a importância e a história das lutas, vamos aprender sobre as lutas olímpicas, que são aquelas que fazem parte da programação das Olimpíadas. Então, a gente pode entender lutas olímpicas de duas formas. Tem as lutas olímpicas, que são aquelas que fazem parte dos Jogos Olímpicos, tá? Então, quando você ouvir falar em lutas olímpicas, assim no plural, a gente está se referindo a todas as lutas que fazem parte da programação das Olimpíadas. Agora, quando você ouvir falar só luta olímpica no singular, aí a gente está falando da modalidade, né, que faz parte das Olimpíadas. Então, lutas olímpicas é um termo utilizado para se referir aos tipos de esportes de combate que são disputados nos Jogos Olímpicos. Quais são essas lutas olímpicas? Nós temos a esgrima, nós temos o boxe, o judô, o taekwondo, a luta olímpica, que se divide em duas, a luta greco-romana e a luta livre. Tá? Então, luta olímpica é uma modalidade que se divide em duas, luta greco-romana e luta livre, que a gente vai falar logo mais. Mas antes, deixa eu ilustrar aqui para vocês alguns dos tipos de lutas olímpicas, ou seja, aquelas que fazem parte das Olimpíadas. Então, aqui nós temos o estilo da luta greco-romana, certo? Que é uma das lutas olímpicas. Nós temos aqui o boxe amador, né? Que é diferente do boxe profissional. Vejam como eles se caracterizam, a forma como eles se vestem, né? Coloridos, com proteções. Aqui, esse estilo aqui já é caracterizando um pouco mais a luta livre, né? Que também faz parte da mesma modalidade, essa e essa daqui. Essa de baixo aqui já é o judô, né? Dá para perceber pela forma como eles se vestem, o kimono. E essa aqui de baixo é a esgrima, é uma das únicas lutas que não envolve contato corporal. Ela é feita mediante o uso de espadas, né, de armas. Então, só faltou aqui, dentro dessa programação, só faltou o taekwondo, que é outra arte marcial que faz parte também das Olimpíadas. Então, vamos falar sobre a luta olímpica. É um esporte competitivo mais antigo no mundo. Ele surgiu lá da Grécia Antiga e foi resgatada como uma forma de valorizar os princípios da Grécia Antiga, né, das Olimpíadas Antigas. Ela é praticada como treinamento militar na época dos gregos clássicos. Mas aí, quando ela foi resgatada para as Olimpíadas modernas, ela passou de violenta, né, porque ela era feita realmente de uma forma muito violenta, a desafios sem risco aos atletas. Então, hoje, existem bastante regras que garantem a integridade física dos atletas. Ela está presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, em Atenas, no ano de 1896. Então, observem aí as imagens, né? Nós temos um exemplo é na cartela mesmo, né? As duas imagens daquela cartela, dando um exemplo da luta livre, né? A de cima nós temos a luta greco-romana e a de baixo é a luta livre, que faz parte, todas as duas, da mesma modalidade, que é a luta olímpica. Então, continuando a aula de hoje, né, nós lembrando que nós primeiramente colocamos o conceito de luta, o que é luta, depois nós introduzimos a luta olímpica, né, a luta modalidade, né, a modalidade da luta olímpica, que também faz parte das lutas olímpicas, ou seja, aquelas que compõem a programação dos Jogos Olímpicos. Então, como eu falei para vocês, a luta olímpica se divide em dois tipos, duas modalidades. A luta greco-romana e a luta livre. Tá? Basicamente, as duas seguem as mesmas regras, mas existe uma grande diferença, uma pequena diferença entre as duas, que é o quê? A luta greco-romana,
ela só pode utilizar golpes, técnicas de ataque e defesa da cintura para cima. Então, isso significa que o oponente ele não pode realizar técnicas tentando pegar na perna do oponente, né, imobilizar pela perna, nem pode utilizar também as próprias pernas para tentar desequilibrar ou imobilizar o seu oponente. Tudo é feito da cintura para cima. Agora, a luta livre não. A luta livre, como o próprio nome diz, ela é ampla, né, com relação a essas regras. Ela permite que o lutador utilize tanto os membros inferiores quanto os superiores para poder aplicar as técnicas de ataque e defesa. Isso significa, então, que o lutador pode pegar pelas pernas para derrubar, pode aplicar golpes, imobilizando com a perna, né, fazendo chaves com a perna e assim por diante. Então, vale tudo, vale qualquer parte do corpo, certo? Então, de novo, trazendo a diferença para vocês, um utiliza apenas as técnicas da cintura para cima e a luta livre utiliza o corpo inteiro para as suas técnicas, tá bom? Essa é a única diferença. O restante vale tudo mesmo para ambas as modalidades. Então, eu trago aqui para vocês, né, duas figuras, ó, mostrando aqui, né, dois tipos de lutadores. Esse tipo aqui, ó, que ele está utilizando esse macacão, colante, né, na cor inteiramente vermelha, com proteção na cabeça. Esse daqui é o modelo oficial da luta olímpica, tá? Toda modalidade, seja na luta livre ou na luta greco-romana olímpica, eles vão disputar dessa forma, caracterizados dessa forma. E sempre vai ser vermelho contra azul, tá? Sempre vai ser o lutador de macacão vermelho contra o de macacão azul, ok? Sempre dessa forma. Essa outra aqui, essa figura assim bem meio engraçada, né, que a gente está vendo aqui, já é um estilo de luta livre chamado wrestling, né, que é a luta livre submission, aquela que a gente vê nos famosos Supercats, né, aqueles programas de televisão antigos que o pessoal praticava as lutas, mas de uma forma mais cenográfica, né? Então, essa daqui é esse tipo de luta. Ela não é a luta propriamente dos Jogos Olímpicos. Você não vai ver ninguém nos Jogos Olímpicos utilizando essa roupa aqui, tá? Somente nessas outras disputas de luta livre, que é televisionada, né? Também na luta livre submission, que foi criada aqui no Brasil como uma variante do jiu-jitsu, né? Então o pessoal também costumava utilizar assim, se bem que hoje em dia já mudou um pouco mais, né? Agora estão voltando a utilizar só aquela cueca short, né? Sem essas meias aqui, essas botas assim, tá bom? Então, em termos de luta olímpica mesmo, das Olimpíadas, a caracterização oficial é esta, certo? Com esse macacão, o tênis e as proteções corporais. Então, agora vamos ver um pouco sobre as regras da luta olímpica, começando pela luta greco-romana. Então, na luta greco-romana, só é disputada entre homens nos Jogos Olímpicos. Os lutadores só podem utilizar os braços e o tronco no combate. Não é permitido segurar o adversário da cintura para baixo ou utilizar as pernas para derrubá-lo, ok? Então, como eu falei anteriormente para vocês, nessa última regra aí, ó, não é permitido segurar o adversário da cintura para baixo ou utilizar as pernas para derrubá-lo. Essa é a grande diferença entre a luta greco-romana da luta livre. Tá? Então, na imagem aí, ó, observe, o que está acontecendo nessa imagem? Um oponente está segurando o outro pela perna, né? Está aplicando um golpe ali no outro pela perna. Então, logicamente, a gente já percebe que essa imagem não está condizendo com
o que está escrito, né? Não é referente à greco-romana. Está mais para a luta livre. Por quê? Porque está sendo aplicada ali uma técnica na perna do oponente, né? E não é permitido na greco-romana. Ok? Então ele deveria estar fazendo essa técnica aí, essa imobilização, essa projeção, na altura, pelo menos, da cintura do seu oponente de macacão azul. Agora vamos ver sobre a luta livre. Então, na luta livre, os atletas podem utilizar braços e pernas para atacar e se defender. Tem a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos, certo? Então, as mulheres vão participar dessa categoria aí, da luta livre. E aí, como falou-se anteriormente, pode-se utilizar da cintura para baixo também para aplicar golpes de ataque e de defesa. Então, essa imagem aí está mais correta. Ó. A lutadora está tentando avançar na perna da oponente para provavelmente tentar imobilizá-la e assim levá-la ao chão. Então, qual é o objetivo da luta olímpica? Como é que se faz para ganhar? Então, o objetivo é dominar o oponente de forma que um atleta chegue à vitória ao finalizar o rival ou imobilizá-lo com os ombros no solo, no chão. Então, o objetivo, né, da luta greco-romana ou da luta livre é fazer com que o seu oponente caia no chão, ficando imobilizado com os ombros no chão, né? Então, se ele cair de forma que os dois ombros toquem no chão, então ele já perdeu completamente a luta. Ele foi, digamos assim, a nocaute, né? Eles têm um termo técnico lá próprio, mas vamos chamar agora no momento de nocaute. Então, se eles caírem, se o oponente cair com os dois ombros no chão, perdeu completamente a luta. Se por acaso ele não foi imobilizado de costas ou com os ombros no chão, então aí vai vencer quem tiver acumulado maior quantidade de pontos. Esses pontos vão ser conferidos por meio das técnicas, das chaves que deram certo, das pegadas, né, das projeções. Então, vários tipos de técnicas, mesmo que não tenham servido assim para levar o oponente à queda, mas eles vão contando pontos. Então, vence depois no final quem tiver o maior número de pontuação. Vamos aprender um pouquinho mais sobre as regras da luta olímpica por meio desse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Algumas regras. Os combates são disputados em 3 rounds de 2 minutos cada. Não são permitidos golpes baixos, estrangulamentos ou puxões de cabelo. Os lutadores podem usar protetores de orelha. O uso de tênis é obrigatório. A luta pode ser decidida por pontos. 3 árbitros são responsáveis pela pontuação do combate, além de júri que verifica a obediência das regras do esporte. Viram só? Então não é permitido pancadas, não é permitido bater, não é permitido puxar pelo cabelo, puxar pela roupa, certo? Apenas as próprias técnicas da luta mesmo, de projeção, de imobilização, certo? Utilizando as chaves da técnica da luta.